Olá pessoal, eu sou a professora Liliane Guimarães do IFTO Campus Palmas e hoje nós vamos aprender um software aplicado à tecnologia BIM, o Revit. Já que é um software aplicado à tecnologia BIM, antes de aprender o Revit nós temos que entender alguns conceitos de BIM. Mas você poderia perguntar, Revit não é BIM? Na realidade, Revit é um software utilizado na metodologia BIM, um software aplicado, mas BIM e Revit são coisas diferentes. Enquanto o Revit é um software utilizado para modelagem em 3 dimensões, com possibilidade de modelar diversas informações, o BIM está mais para uma metodologia. Isso mesmo, BIM não é um software. Traduzindo a sigla, BIM significa Building Information Modeling, ou poderíamos traduzir para o português, modelagem da informação da construção. Seria uma modelagem da construção com informações. O BIM é uma tecnologia baseada em objetos virtuais em 3 dimensões, paramétricos e inteligentes, aplicável a todo o ciclo da edificação. E quando a gente fala em todo o ciclo da edificação, é o ciclo de vida de um empreendimento, que envolve não só a obra, mas também a pré-obra e pós-obra. O que seria a pré-obra? Seria ainda a fase de concepção, conceituação, estudo de viabilidade, até a elaboração do projeto, com o orçamento, planejamento da obra, incluindo também a fase de contratos, contratação ou licitação, quando são obras públicas, passando pela fase da obra em si, em que é realizada a construção, e chegando à pós-obra, com o uso e operação daquela edificação, manutenção, monitoramento, utilizando uma base de dados consistente. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em sua coletânea para a implementação do BIM para construtoras e incorporadoras, BIM é um conjunto de políticas, processos e tecnologias que, combinados, geram uma metodologia para o processo de projetar uma edificação ou instalação, ensaiar seu desempenho e gerenciar suas informações e dados, utilizando plataformas digitais, baseadas em objetos virtuais, através de todo o seu ciclo de vida. Parece muita coisa, não é? E por isso são necessários diversos softwares, desde o planejamento em diversas disciplinas, como a arquitetura, temos como exemplo o Revit, que a gente vai aprender, o ArchiCAD, estrutura, como o Eberic, TQS, elétrico, hidrossanitário, o próprio Revit Map auxilia nisso, o KeyBuilder, softwares de orçamentos como o Cisplo, de análise de compatibilidade como o Solibri, Navisworks, quando entra o conceito de interoperabilidade, que em geral é feito por meio de arquivos tipo IFC, que significa Industry Foundation Classes. São os arquivos que são compatibilizados, né? O próprio Revit pode exportar nesse tipo de arquivo, um programa de elétrica exporta nesse tipo de arquivo e os programas de compatibilidade fazem o cruzamento. Então, não é só porque você faz um desenho em 3 dimensões que você está fazendo BIM. O BIM envolve muito mais dimensões do que apenas a 3D. O 3D seria elaborar o edifício de forma tridimensional. É um software específico, por exemplo, o Revit, né? Porque existem outros. E aí, nesse modelo, é possível testar vários cenários, verificar os conflitos entre as disciplinas, ou seja, estrutura, instalações, com o próprio projeto arquitetônico. A dimensão 4D é a fase de planejamento, e nesse momento é possível perceber se a modelagem 3D está preparada para atender as necessidades da execução da obra. Já na parte 5D é o planejamento financeiro. Depois de ter feito o planejamento físico no 4D, se verificam custos de materiais, insumos, equipamentos, movimentação do canteiro de obra. Estas dimensões não ocorrem em sequência, uma após a outra. A exemplo, a dimensão 6D, que tem a ver com as certificações da edificação, principalmente certificação de eficiência energética, quanto à sustentabilidade, ou seja, redução de resíduos durante a construção, entre outras coisas. Já a dimensão 7D é aquela que analisa todo aquele ciclo de vida da construção que a gente viu, principalmente relativo a controle de garantias, gestão de instalações, planos de manutenção, informações de fabricantes, etc. O Revit, portanto, pode ser utilizado para essa metodologia, pois trabalha diferente do AutoCAD e do SketchUp. No AutoCAD, apesar de termos a possibilidade de modelar em 3 dimensões, a gente trabalha muito mais em 2 dimensões, pois é para esta metodologia que ele é melhor adaptado. Quando você desenha no AutoCAD, você desenha linhas, retângulos, círculos, formas geométricas, que representam a construção, mas são formas geométricas.
Em 3D, no AutoCAD, nós fazemos superfícies ou volumes, mas continuam sendo objetos geométricos. No SketchUp, construímos da mesma forma linhas, retângulos, mas como ele é destinado à modelagem em 3 dimensões, tem ferramentas mais apropriadas a esse tipo de modelagem, com superfícies, né? Mas não deixam de ser superfícies que representam paredes, janelas, coberturas, formas geométricas. O máximo que temos, tanto no AutoCAD como no SketchUp, é a identificação por layers, tags, etiquetas, organização por agrupamentos, componentes, blocos dinâmicos, etc. Mas que não chega nem perto da quantidade de informações necessárias para a tecnologia BIM, envolvendo desde a pré-obra até a pós-obra. No Revit, tudo que desenhamos, ou podemos dizer melhor, modelamos, tem uma categoria construtiva, parede, janela, porta, telha. Só aí a gente já tem uma informação aplicada. Resumindo, nem tudo que é 3D é BIM, mas tudo que é BIM é 3D. Ou seja, o Revit é 3D, o SketchUp é 3D, o AutoCAD é 3D, mas nem todos eles são BIM. Mas quando você fala em metodologia BIM, você trabalha com 3 dimensões. O CAD faz uma modelagem em 3D, o SketchUp também, mas não são softwares BIM. Não envolvem demais informações da construção, ou seja, eles modelam a representação daquele objeto, mas não modelam as informações construtivas de objeto necessárias à totalidade da sua construção, seu planejamento físico-financeiro, manutenção, etc. No entanto, não é só usando o Revit pura e simplesmente que você vai estar fazendo o BIM. BIM não é Revit, a gente viu que tinha diversos softwares. E Revit em si não é BIM isoladamente, depende de como você usa o Revit. Quando você modela preocupado apenas com a representação gráfica, com a renderização, para fazer aquelas imagens belíssimas que conquistam o cliente, imagens realísticas, mas você negligencia quantitativos, por exemplo, você está modelando em Revit, mas não está modelando em BIM. Espero que com essas breves noções vocês tenham compreendido a diferença entre Revit e BIM. O nosso curso ele tem a pretensão de introduzir o uso do Revit, porque ele é muito curto, não alcança determinados níveis de configuração, né? Seria necessário um curso maior, específico, mas nós apresentaremos o programa sempre com a preocupação na modelagem BIM. Vamos então parar por aqui e até a próxima aula, quando conheceremos melhor a interface do Revit. Até lá!